Os efeitos da Ritalina no tratamento do TDAH, no meu caso, né? Vou falar aqui da minha experiência com os da Ritalina 5 dias no tratamento do meu TDAH. Primeiro ponto mais importante do que eu senti foi a sensação de viver um momento presente sem divagações mentais. Então, eu perdia muito a atenção durante conversas, durante tarefas, durante praticamente o dia todo. Eu perdia a atenção com muita facilidade, independentemente do que eu estivesse fazendo. Então, durante uma conversa, perder parte do que a pessoa falou e ter que perguntar novamente, esquecer que eu acabei de falar uma coisa e falar novamente, começar a falar e entrar em algum detalhe no meio da conversa de uma coisa aleatória que não tem nada a ver e deixar de chegar na conclusão. Então atrapalhou até na minha comunicação e interação social, por causa desses fatores que eu acabei de citar, porque a pessoa acabou de falar, eu tinha que perguntar novamente, porque eu tinha divagado, minha mente tinha puxado o pensamento para outro canto, e eu tinha que pegar e repetir novamente, pedir para a pessoa repetir novamente o que ela tinha acabado de falar. Esse foi na questão da comunicação, falar, ouvir, conversar, dialogar. Isso diminuiu bastante. Era uma reclamação constante da minha noiva, porque ela falava as coisas, eu tinha que ficar perguntando, o que você falou? Não entendi. E ela sabia que eu não tinha ouvido, não estava prestando atenção e tinha que repetir. Então isso incomodava muito ela. E outras pessoas também, né? Eu percebia que eu acabava ignorando as pessoas sem querer, cumprimentar a pessoa e ir embora sem falar nada. Enfim, várias situações como essa que causam problemas na interação social por causa da desatenção. Além da desatenção prejudicar nisso, com relação às tarefas do dia a dia, se eu estabelecesse antigamente 3 ou 4 tarefas mais complexas para fazer no dia, eu acabava perdendo muito tempo entre uma e a outra e também dentro de uma própria tarefa. Então, se uma tarefa tem... Por exemplo, eu cortei um cabelo de um cliente aqui. Aí eu teria que varrer o cabelo e pôr na lixeira. Então eu cortava o cabelo, recebia o dinheiro, o cliente ia embora. E aí quando ele ia embora, ao invés de eu ir limpar o cabelo e me preparar para receber outro cliente, eu ia pegar o celular para mexer em rede social, ou eu ia beber água. Aí de beber água, no caminho de beber água eu acharia outra coisa para fazer. Sei lá, comer uma bolacha, brincar com o cachorro. Qualquer coisa aleatória que tirasse minha atenção durante o final da tarefa, completar a tarefa de cortar o cabelo e varrer e colocar no lixo. Então isso causava uma deterioração do meu tempo. Então enquanto eu estabelecia 3 ou 4 tarefas complexas além do meu próprio trabalho no dia, eu não cumpria com elas, porque eu deixava para depois, fazia pela metade e ia fazer outra coisa para depois voltar. Então isso prejudica, isso aumenta a quantidade de tempo que eu gasto para fazer alguma determinada atividade. Já depois do uso da Ritalina, melhorou bastante também. Então, quando eu vou fazer uma coisa, eu não sinto mais aquela vontade de parar no meio para fazer outra coisa ou pensar em outra coisa diferente, porque não é nem só substituição da atividade sem concluí-la, mas também a própria divagação mental, começar a pensar numa coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, eu ia para avaliação neuropsicológica, a neuropsicóloga me avaliando e eu perdi, ela me explicando o que é que eu teria que fazer da atividade para poder justamente verificar o que é que eu tinha de problema, se eu tinha algum problema, na verdade, que eu não sabia que tinha TDAH, era só uma das hipóteses. Então, não era nem minha hipótese, na verdade, porque nem a psiquiatra também não percebeu que eu tinha TDAH, foi perceber na neuropsicóloga que pesquisou mais a fundo. Mas quando eu cheguei lá, na própria avaliação neuropsicológica, acabava que eu perdia a atenção da neuropsicóloga e pensava em outra coisa, divagava e etc. Então isso era muito comum e eu não percebia, você não tem autopercepção dessas coisas. Você não sabe, por exemplo, eu me entupia de café, pesquisava muito sobre procrastinação, vídeos sobre gestão de tempo, como melhorar a produtividade do seu tempo. Enfim, várias coisas pela internet eu via e na verdade eu não sabia que eu era prejudicado nisso por causa do TDAH. Então, anos de estudo prejudicados por causa do TDAH. Relações sociais prejudicadas também por TDAH, por causa da desatenção. Todas essas coisas melhoram com a Ritalina, porque, pra mim, no meu caso, quando eu tomo, que o efeito dela vem depois de 20, 30 minutos no máximo, eu percebo já essa diferença. Então, até, por exemplo, para urinar, quando eu ia urinar, eu estava divagando mentalmente. Não tinha o que fazer outra coisa para tirar minha atenção, que é uma coisa rápida e simples. Mas, ainda assim, mesmo em coisas rápidas e simples, como ir ao banheiro, eu divagava mentalmente e eu perdia mais tempo no banheiro por causa disso, porque eu estava lá pensando em outra coisa aleatória e não estava vivendo o momento presente, conversando com a pessoa e não estava vivendo o momento presente, estava divagando mentalmente, ou tenho uma atenção ali por um determinado tempo, se aquele assunto é do meu interesse, é muito do meu interesse, e aí perdi a atenção.
se não fosse muito do meu interesse. Então isso acontecia muito, eu não tinha autopercepção, comecei a ter autopercepção depois que eu tomei a medicação de fato, porque quando a pessoa fala assim, você tem problema de atenção, é uma coisa. Quando você toma uma medicação e a sua atenção ela é aumentada, você fica mais atento, seu cérebro fica com um funcionamento mais objetivo, mais assertivo, não fica pulando etapas, indo fazer uma coisa, voltando para fazer outra, esquecendo constantemente muitas coisas, porque você tá, ao invés de você fazer aquilo que deve ser feito, você começa, aí vai fazer outra coisa, e dessa outra coisa surge outra e outra e outra, aí você volta, tenta e volta e faz outra. Isso gera uma confusão e uma bagunça no dia e torna o dia improdutivo. Então eu sempre tive problema de estudar muito sobre produtividade, gestão de tempo, organização para manter um dia a dia produtivo, mas eu não tinha consciência de que eu tinha esse problema. Então, quando eu tomei a medicação foi que eu me dei conta da dimensão do problema, porque meu dia parece que, como se a minha sensação de tempo o dia tivesse dobrado, não tem mais 24 horas, agora meu dia tem 48 horas, porque o que eu levaria o dia todo para fazer, eu consigo fazer na manhã. E aí à tarde eu vou ter muito mais tempo, porque eu vou estar medicado, ainda está fazendo efeito, porque eu tomo a Ritalina LA, que tem 6 horas de manhã, mais 6 horas de tarde, então isso dobra a minha capacidade de funcionamento, de executar tarefas, né, de levar as tarefas até o fim, concluí-las e passar para a próxima. Então, se eu levaria um dia para fazer X, no mesmo dia eu faço 2X. Faço duas coisas que eu faria num dia só, antes da medicação. Então, isso me abriu os olhos para o tamanho da disfunção que eu tinha no sentido de atenção. Eu lembro uma vez que uma pessoa muito importante para mim estava completando um ano. Eu fui, dei parabéns, a pessoa me perguntou tudo bom. Aí outra pessoa que eu tinha um interesse em comum muito forte, me viu, e aí eu vi ele, e eu fui falar com ele, e eu não respondi se estava tudo bom pro outro. Depois foi que eu lembrei que eu deveria ter respondido que estava tudo bem, você e tal, e mantido a conversa. Então esse é um exemplo do que como a desatenção, sem você perceber que você tem déficit de atenção, ela prejudica a sua vida, prejudica relações sociais, prejudica a produtividade, prejudica os estudos, prejudica o trabalho, porque tem coisas que você não vai prestar atenção e vai acabar lhe prejudicando no desempenho do seu trabalho. Então é muito importante a gente ter consciência de que, tudo bem, tem aquela coisa, né, de muita gente se medicando, etc e tal, o uso de medicação em excesso, abuso de medicações e tal. Mas se você faz uso da medicação da forma correta, na medida correta, com acompanhamento psiquiátrico, e você percebe que o custo-benefício, por exemplo, você vai ver quanto você gasta naquilo, você vai ver qual é o resultado da medicação, qual é o efeito colateral. Quando você percebe que você tem um déficit e aquela medicação está corrigindo um déficit que você tem, você só tem a ganhar com isso. Tipo, se eu tivesse sido tratado, por exemplo, desde a adolescência ou da infância, se alguém tivesse detectado o TDAH em mim, provavelmente eu já teria uma vida melhor. Por quê? Eu iria ter aumentado minha produtividade, melhorado minhas relações sociais. Vários fatores teriam feito eu melhorar como pessoa, me desenvolver melhor, estudar melhor, ter desempenho melhor, resultado melhor em trabalho, enfim. Então isso me ensinou uma coisa, que eu tinha um preconceito muito grande com relação à medicação psiquiátrica, sendo que resolve problemas, resolve déficit. E quando a gente não tem autopercepção disso, a gente negligencia, porque a gente acha que não, é besteira, é só me esforçar mais, é só força de vontade.